You make me feel special. 뭐라 해도 난 나야. 난 그냥 네가 되고 싶어. I wanna be me. 네가 있어난 듯이 없어. That's such a good. 어깨는 special. 마지막처럼 마지막 밤이 덮쳐져. Never heard 네 목소리에 I feel love. I wanna be me. Olá, meninos e meninas que me acompanham aqui no primeiro podcast do Missão Coreia. Sejam bem-vindos! E hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro episódio falando um pouco do quê? Cristãos ouvirem K-pop. Pois é, hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto e esse podcast ele é inspirado nos comentários de vocês. Então a gente vai estar respondendo algumas das perguntas aqui e vai ser super legal essa conversa e a gente vai poder aí estar aprendendo uns com os outros, né? Mais sobre esse assunto que é tão polêmico nos dias de hoje, não é verdade? Então, antes de a gente iniciar aqui o nosso podcast, eu gostaria de estar aqui te convidando a participar do lado do nosso Instagram, Missão Coreia BR. Vai lá, dá uma passadinha no nosso Instagram. Lá nós temos a Análise Express, que são as análises rápidas do Missão Coreia, de diversas músicas de K-pop. Toda semana temos uma análise por lá, então te convido a dar uma passadinha depois de ouvir esse podcast, tá? E também temos as nossas outras plataformas, o Twitter, o Facebook, Missão Coreia BR, e temos também o nosso YouTube, Missão Coreia. Lá você vai encontrar muito conteúdo legal. Então, te convido a fazer parte dessa família com o seu apoio aí nessa grande família que é o Missão. Então, hoje decidi conversar com vocês a respeito desse assunto. Na verdade, esse podcast ele é meio que inspirado em um dos meus vídeos que foi feito em 2017. É um dos vídeos mais assistidos lá do YouTube, que é sobre a pecado ouvir K-pop. Mas hoje eu gostaria de trazer isso mais para o nosso contexto cristão, porque muita gente que me acompanha ouve o K-pop e ainda assim é cristão, mas enfrenta muitas barreiras, enfrenta muitas coisas que às vezes deixa a gente, de uma certa forma, chateados e às vezes até confusos diante se a gente está fazendo algo que desagrada a Deus ou não, né? Então, decidi estar fazendo essa conversa aqui com vocês para a gente poder estar batendo esse papo e também poder estar conversando sobre esse assunto, tá bom? Então, se você tem uma pessoa que está com dúvida aí se está pecando quando está ouvindo K-pop, manda esse podcast para ela, para que ela possa ir receber dessa conversa que a gente vai ter nesse dia, beleza? Então, bora lá! Bom, pessoal, muita gente pergunta, é pecado ouvir? Não é pecado ouvir? No meu vídeo de 2017, eu disse que não era pecado ouvir, mas hoje, né, em 2021, eu tenho uma outra ideia, uma outra concepção sobre isso, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu acredito que o K-pop, ele pode ser sim um pecado, dependendo da intenção do seu coração. Então, assim como o K-pop, mas outras músicas também, elas podem ter uma grande influência na sua vida para as coisas ruins. Então, eu acredito que dependendo da intenção do seu coração, da inclinação do seu coração, o K-pop ele pode sim virar um pecado. Hoje eu tenho essa concepção mais abrangente e é por causa disso que eu influencio as pessoas a analisarem aquilo que elas têm colocado para dentro dos seus corações, né? Então, o que acontece? Pecado é você estar longe de Deus, estar longe do Pai, né? Estar longe do propósito de Deus para sua vida. Até porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é um Deus muito amoroso, é um Deus muito ciumento, vamos dizer assim, né? Que ele não gosta de dividir sua glória com ninguém. E ele é um Deus que é digno, né? Então, quando a gente tira todo o nosso olhar dele e começa a colocar a nossa confiança, a colocar a nossa atenção em outras pessoas, em outras coisas, isso acaba sendo um pecado. Por quê? Porque a gente está saindo do propósito que desde o início o Senhor nos chamou
para poder nos inclinar para as coisas desse mundo, para poder nos inclinar para coisas que às vezes são banais, né, nos nossos dias atuais. Então a gente precisa entender que o pecado, ele está aí para nos afastar do Senhor, né? Nos afastar desse propósito que desde o início o Senhor ele teve para as nossas vidas, que é da gente ter uma vida de comunhão com Ele. Então o diabo vai fazer de tudo para te tentar tirar desse foco. Ele vai tentar fazer de tudo para te tirar dessa comunhão. Quando a gente tem essa mentalidade e quando isso cai no nosso coração, muita coisa muda na nossa vida, muita. E aí o que acontece? A gente traz para o conceito do K-pop. A gente precisa entender que hoje em dia o K-pop ele é alimentado pela idolatria. Eu vi um comentário de uma das minhas seguidoras no YouTube que ela falava exatamente sobre isso. E era uma coisa que eu nunca tinha analisado e que ela abriu os meus olhos para isso. Realmente, gente, se a gente for analisar o mercado do K-pop, ele é um mercado muito idólatra. As pessoas, elas são instigadas a idolatrarem aquelas pessoas, a idolatrarem, né, os idols, e eles têm esse peso de serem sempre perfeitos para que isso possa ser alimentado e que eles não percam esse público. Mas nós, como cristãos, nós precisamos fazer a diferença. Por quê? Porque existem algumas músicas que nós ouvimos que elas não saem dos conceitos e das verdades que nós acreditamos. Eu gosto muito de falar do BTS porque, independente de quem eles são, independente das pessoas que eles se tornaram, né, da grandiosidade, né, no qual eles conseguiram alcançar, eles fazem letras muito boas, e que não vai na contramão daquilo que é do cristão. Então, assim, eu gosto muito, porque é uma forma de transmitir a verdade de Deus de uma forma diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, no gospel. É muito interessante. E as pessoas falam, nossa, mas eles nem são cristãos. E você acredita que eles estão fazendo música de Deus? Não, não é isso. Mas eu acredito que assim como Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus ele pode usar quem ele quiser, como quiser, para falar com a gente. Então, eu acredito que o K-pop, mesmo em meio a tantas essas coisas, né, e que trazem em suas músicas muitos conceitos bons para nossa vida. Então, é nesse momento que a gente precisa analisar. Existem músicas boas e existem músicas ruins. A gente precisa ter esse filtro. É muito importante isso, porque, gente, se a gente for pensar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que às vezes tem a questão da obesidade. A pessoa que ela é obesa, ela é doente, certo? E ela pode morrer a qualquer hora. Por quê? Porque ela se alimenta de qualquer coisa, qualquer porcaria. Ela vai se alimentando daquilo e aquilo vai inchando, vai inchando, vai inchando em seu corpo. E aí ela vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. E quanto mais ela se enche de comida, quanto mais ela se enche de comida ruim, de porcaria mesmo, mais ela fica doente, mais ela fica doente. Se ela não se tratar, se ela não fazer uma dieta, se ela não começar a analisar o que ela come, o que acontece, ela morre. Então, a mesma coisa acontece com a gente, sabe? A gente pode comer o lanche, a gente pode comer a porcaria de vez em quando, né? A gente pode, mas a gente precisa entender o que aquilo ali faz bem para mim, né? Vai fazer bem para mim? Ou aquilo ali tem uma mensagem legal para mim? Então a gente precisa entender isso para que a gente não fique totalmente cheio de músicas horrorosas na nossa vida que nos influenciam ao quê? A serem pessoas promíscuas, pessoas querer ser meninas dadeiras, meninos que não querem compromisso com ninguém. Não. A gente precisa ter esse filtro, né? A gente vê isso muito na nossa cultura brasileira. Nossa cultura brasileira, ela é muito triste. Por quê? O funk corrompeu
os bons costumes. Infelizmente, para vocês verem o quanto uma música tem poder, né? Então, a gente precisa ter esse conceito e a gente precisa ter essa mentalidade de tipo de entender o que eu tô trazendo para minha vida. O que eu tô absorvendo de mensagem na minha vida? Será que eu já não tô cheio de porcaria dentro de mim? Será que não é hora de eu começar a fazer uma limpeza, a recomeçar? Então, esse é o momento que você, aí onde você tá me ouvindo, eu não sei onde você tá me ouvindo agora nesse momento, mas é um momento que você pode dizer, não, Senhor, eu quero recomeçar. Eu já pus muita porcaria para dentro de mim, acho que agora é hora de eu fazer uma limpeza geral e começar a analisar aquilo que eu estou colocando dentro da minha vida. Como um conselho de uma cristã, eu acho muito isso. É pecado ouvir K-pop? É pecado. Mas também não é pecado. Aí você fala, Lazy, mas como assim? Não é pecado ouvir K-pop? Não é pecado quando você sabe analisar, quando você sabe o que você vai reter de mensagem na sua vida e quando você sabe que aquilo é bom para você. Eu tenho vários testemunhos de meninas e meninos que me mandam diariamente nos comentários, no Instagram, do quanto o K-pop os ajudou em algum momento específico das suas vidas, um momento de depressão, um momento de ansiedade, que Deus usou aquela música, que Deus usou aquele toque para falar com eles. Então, assim, Deus, ele, nas suas multiformes formas de falar com a gente, ele pode nos falar através do K-pop. E muitas das vezes eu já fui também muito ministrada por Deus através de uma música de K-pop. Então a gente precisa sempre estar ligado com o céu, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir a isso. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar esse direcionamento para que a gente possa entender se aquilo é bom pra gente. Então, assim, eu me deparo com muita gente, muitas perguntas. Vocês não têm noção de quantas perguntas eu me deparo todos os dias. É pecado isso? É pecado aquilo? Sabe? As respostas, elas estão bem mais perto de você do que você imagina, porque é o Espírito Santo que vai te dizer se é pecado ou não. E muitas das vezes as pessoas, elas estão aguardando a sua opinião para elas poderem tomarem alguma decisão na vida delas. E, na verdade, é o Espírito Santo que vai te confirmar algo no seu coração, que vai te conduzir a algo na sua vida. Então, toma bastante cuidado com relação à opinião alheia. Muita gente que manda comentários para mim diz assim, Lazy do céu, não sei quem fala que é pecado e minha família não apoia que eu ouça K-pop. Então eu tenho um conselho para dar para você que ouve às vezes esses tipos de opiniões, né, da família, e pode ser até uma coisa meio clichê, né? Mas é uma dica que eu dou para todas as adolescentes. Se você é adolescente de 11 até os 17 anos, você ainda é adolescente, tá? Esse conselho é para você. Está debaixo de uma autoridade, né, dos seus pais, dos seus líderes, dos seus pastores. Quando eles chegarem em vocês e disserem, é pecado, você não pode ouvir o K-pop. O que você faz? Você resmunga, você se revolta, você fica brava, você fica triste, você chora, você esperneia. Só que a minha dica hoje para você é que você faça totalmente ao contrário. Como assim, Lazy? Faça totalmente ao contrário, sabe? Os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores, eles querem o melhor pra gente, né? E às vezes pela ignorância de não terem essa revelação no coração ainda, ou pelas vezes por serem ignorantes mesmo no assunto, que isso é normal, né? Principalmente os mais velhos, eles não ouvem, não vão ouvir, seus pais não vão ouvir K-pop do dia pra noite, não é verdade? Tem pais que são assim, mas são poucos pais que ouvem, né? Mas a gente precisa entender que vocês, como adolescentes, vocês estão debaixo de uma autoridade. Então, Provérbios é muito claro ao dizer, fale menos e ouça mais. E é esse o meu conselho que eu quero dar a vocês. Que às vezes vocês ficam tão chateados, tão revoltados por algo que, gente, é algo momentâneo.
é algo da fase de vocês. Os pais de vocês, os líderes de vocês, eles se preocupam e eles não querem que vocês se corrompam. Por quê? Porque vocês estão em fase de crescimento, de amadurecimento, vocês estão aprendendo a lidar com o sentimento de vocês, vocês estão aprendendo a lidar com tantas coisas que estão acontecendo nessa fase. E para vocês serem influenciados para as coisas ruins é muito rápido. Então, o que eles pensam? Se eles começarem a ouvir essas coisas, isso vai dar uma brecha para que eles ouçam outras coisas que não sejam do Senhor. Então, eu não vou deixar eles ouvirem K-pop. Essa é a mentalidade dos pais, né? Mas quando você entende isso que eu falei, né? De falar menos, ouvir mais. É o momento que quando eles vierem falar com você, você vai falar assim, tá bom, mãe. Tá bom, pai, obrigado pelo o conselho, né? Vou analisar isso que vocês falaram, vou pensar melhor. Você vai criando respeito, você vai criando uma maturidade. E com o tempo, essa questão, né, de pegar no seu pé com relação a isso vai acabando, porque você vai crescendo e você vai provando também o seu amadurecimento e eles vão vendo que isso não vai te afetar na sua vida com Deus. Então, entenda o porquê de estar acontecendo as coisas que acontecem na sua vida, principalmente quando a família não te apoia para que você ouça as músicas de K-pop. Né? Lembre que ouvir músicas de K-pop não é o fim do mundo. Não é só porque você não ouve hoje que, meu Deus, o mundo acabou para você. Não, gente. Música é música. Mas aprenda a ouvir os conselhos e aprenda a ouvir os seus pais nessa fase que você está. Né? Crie esse respeito. Fala, tudo bem, muito obrigada porque você me deu esse direcionamento, porque você está me ajudando, porque você se importa com a minha vida espiritual, né? E aos poucos, passando essa fase, você vai crescendo, amadurecendo, isso vai sendo algo normal, isso vai se acabando, essa questão, né, de pegar no seu pé. Se atente ao conselho deles, mas não rebata. Por mais que às vezes você fique com raiva, vai pro banheiro, grita lá dentro, chora lá dentro, né? Não permita que eles vejam isso, não. Mas faça a sua parte como filho de Deus, porque isso vai fazer diferença. E aí, quanto menos esperar, eles vão falar, nossa, ela me ouviu, ou ele me ouviu. Nossa, eu acho que isso não vai influenciar em nada, não. Porque ele tá tão maduro, olha, ele me respeita tanto. Então, vou deixar ouvir. Então, imagina. Então, não se preocupe. Faça esse conselho aí, que com certeza vai dar tudo certo. Uma coisa muito interessante da gente falar com relação ao cristão e ao K-pop é a idolatria e admiração. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não faz parte dessa família, depois de ouvir o podcast, vai dar uma olhadinha lá. Eu tenho um vídeo só falando sobre essa questão da idolatria e da admiração. A gente precisa entender que a admiração excessiva, ela pode se tornar uma idolatria, independente se seja de K-pop ou não. Então, a gente precisa entender, colocar na nossa cabecinha. Não é pecado você admirar alguém que fez parte de um momento da sua vida e que te ajudou muito num momento difícil. Pecado é você tornar essa pessoa uma perfeição na sua vida. Como muitas pessoas fazem, né? Colocam os idols num nível de deuses, né? Gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nossa mente, né? Se a gente der lugar, a nossa mente nos leva a lugares que muitas das vezes pode estar, assim, atraindo pecado para a nossa vida. Principalmente a defraudação, a autodefraudação, que é quando nós começamos a pensar naquele idol e começa a imaginar nós nos casando com ele, tendo filhos, né, e morando na Coreia, tendo um cachorro. Gente, isso é pecado. Isso é pecado contra você mesma ou contra você mesmo. Então tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, gente, porque uma coisa vai puxando a outra. Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. Você tem que entender que você é filha do Pai, de um Pai eterno, de um Pai grande e que cuida de você nas pequenas coisas. E Ele tá ali com você a todo momento. Mas quando você não tem essa mentalidade,
Aí você quer colocar alguém nesse lugar. E esse alguém não vai suprir nada que você tem para suprir dentro de você. Porque essa pessoa ela também está vazia e também precisa do Senhor para ser suprido. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão da admiração. Admirar uma coisa. Agora, idolatria é algo totalmente diferente. Tem vários grupos aí, e tem gente que fala de baias, de UTT, né? Essas coisas assim. Toma cuidado com essas coisas, porque às vezes uma brechinha que a gente abre é a forma que o diabo faz para entrar na nossa vida e acabar com a nossa comunhão com Deus. Lembra que o maior desafio do Satanás nesses tempos é de acabar com a nossa comunhão com Deus, é de nos fazer ficar longe de Deus e perto dele. Então, tudo aquilo que vai fazer você ficar longe da comunhão de Deus, longe do Senhor, isso você tem que deixar bem longe de você. Então, sempre, sempre analise isso. Nós, cristãos, precisamos viver uma vida de forma leve, tá? Sem condenação. Se você ouve K-pop e ainda se sente culpado de estar ouvindo o K-pop, então é melhor você analisar, sentar, parar tudo, analisar e falar para o Espírito Santo. Isso quer dizer que eu não estou te agradando, Espírito Santo? Então, se não está te agradando, é a hora de eu parar. Então, toma bastante cuidado mesmo, para que isso não vire uma condenação. Porque quando aquilo te condena e te traz essa preocupação, eu costumo dizer que não é para você naquele momento. Então, é o momento de você sentar, parar tudo e recomeçar, né? E eu creio porque, gente, o diabo ele vai tentar nos influenciar. Mas nós somos chamados para sermos influenciadores e não sermos influenciados, né? A gente, claro, a gente analisa tudo certinho, glória a Deus, aleluia, isso é muito bom. A gente está aqui para aprender juntos mesmo. Mas a gente precisa entender a influência também por detrás de cada música, né? Daqui a pouco a gente vai aprender a analisar uma letra juntos e eu gostaria de falar com vocês aqui que a influência, o porquê daquela música ser escrita também influencia bastante naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai analisar no K-pop, né? A gente vê aqui alguns exemplos, como por exemplo a Blue and Gray do BTS, que na verdade foi o V, né, que escreveu. Ele escreveu no momento em que ele estava muito triste por causa da pandemia, então teve todo um contexto para que aquela música nascesse, né? Agora tem músicas que, por exemplo, elas nascem totalmente de algo maligno, né, de um sentimento ruim, de um sentimento maligno, né? Então isso já não cabe a nós recebermos esses tipos de influência maligna para a nossa vida, né? Então a gente precisa sentar e analisar tudo, gente, né? E uma coisa assim que eu falo demais nos meus vídeos e sempre eu falo aqui com vocês é a questão do equilíbrio. O equilíbrio, gente. Eu sou muito moderada ao ouvir K-pop, eu ouço K-pop, mas tem tempos que eu não quero ver K-pop mais, sabe? Falei, ai, não quero. Já tô enjoada de K-pop. Sabe? É de você não consumir tanto isso, sabe? Porque, assim, o consumo excessivo também se torna uma idolatria. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Uma coisa que eu tava assistindo durante esses dias é a Lena Tanuri. Lena Tanuri, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão de nós sermos equilibrados com relação a algumas coisas que nós fazemos, né? Com relação à roupa, com relação até mesmo a algumas atitudes. Porque, gente, Deus, ele não gosta de excessos. Ele gosta do quê? De equilíbrio, né? A palavra de Deus diz, seja o sim, 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 e o não, não, né? Não existe estar no meio do muro ali, não existe isso. Então, a gente precisa ressignificar essa questão do equilíbrio na nossa vida e entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ouvir K-pop? Há tempo de ouvir K-pop. Mas há tempo de buscar a Deus? Há tempo de buscar a Deus. E esse tem que ser o tempo mais prazeroso do que ficar ouvindo K-pop. Essa é uma questão muito forte e que muitas meninas acabam
se perdendo, na verdade, por perder essa essência. Porque o K-pop é muito mais prazeroso do que estar com Deus. Então, será que você não está nesse nível de idolatria? Então, é o momento de você sentar e analisar. Será? Então, senta e analisa. Se o K-pop está sendo mais prazeroso do que estar com Deus, então é o momento de você parar tudo e recomeçar com o Senhor. Porque nós, como cristãos, nós precisamos ter prazer de estar na presença dele. Ter prazer de fazer as coisas com ele. E ter prazer, às vezes, de ouvir o K-pop junto com o Espírito Santo falando com você. Entendeu? Então, a gente que tem a essência dentro de nós, a essência de Cristo, a gente devemos entender que nada que nós possamos fazer, que nós façamos sozinhos. Que você faça essa oração a partir de hoje. Nada, Senhor. Nada que eu faça. Eu não quero fazer sozinho. Sabe? Quero fazer com o Senhor. Porque sem o Senhor não tem graça. E creia que você vai viver algo tremendo da parte de Deus. Que Deus vai falar com você de forma profunda. Que você nem imagina. E creia que esse momento ele está para chegar assim na sua vida. Mas você tem que se posicionar. Se posicionar como filho e filha do rei. Porque quando nós nos posicionamos como filhos, aí é que ele age como um pai na nossa vida. E aí ele vai suprindo todas as carências e vai nos ajudando a sermos moldados, né? Diante desse mundo que quer nos tragar, né? Que quer nos fazer a todo custo adorar a outros deuses. Mas nós, como cristãos, nós estamos aqui para fincar o nosso olhar em Deus, né? Fincar o nosso olhar no Senhor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Agora eu decidi aqui, tá dando a minha dica para vocês de como analisar uma letra de K-pop, né? Eu quero dar essa dica e quero te desafiar depois de você assistir esse podcast, a você analisar a sua música favorita de K-pop, tá? E depois você vai mandar pra mim lá no Instagram, vai me marcar Missão Coreia BR e eu vou colocar lá no nosso Instagram, no nosso story, a sua análise de letras de K-pop, tá? Então, a primeira coisa que eu faço pra analisar, eu pego a música que eu mais gosto, por exemplo. Eu pego a música ao comeback que eu mais gostei do ritmo, que eu mais gostei da melodia, que eu mais gostei do MV, e é ela que eu analiso. Então, a primeira coisa que eu faço é ver o contexto. Por que ela foi escrita, quem escreveu essa música, qual foi a inspiração dessa pessoa, enfim. Eu faço essa pesquisa. Geralmente, essas pesquisas eu costumo fazer Twitter, tem bastante informação legal, né, de fanbases, né, que colocam, né, o porquê aquela música foi escrita, como foi escrita, fala também da opinião de pessoas profissionais na área da música, o que elas acharam da música. Então é muito importante porque aí você acaba entendendo melhor o conceito daquela música, né, a mensagem, do ponto de vista das outras pessoas. É muito legal isso. Então, o Twitter é um dos meus informantes aí, quando eu quero entender um pouquinho sobre o contexto da música, né? E aí, depois que eu vejo o contexto por detrás, eu vou atrás da tradução, né, da música. Eu geralmente uso o YouTube para isso. E eu vejo 3 traduções diferentes uma da outra. E aí, depois que eu leio as 3 traduções, é a hora que eu anoto o que a música está querendo passar para mim. A primeira coisa é qual é a mensagem que a música quer passar para mim. Aí eu anoto num caderninho. A música está falando sobre isso, isso, isso e isso. E fala sobre isso, isso e isso. Dependendo do assunto que ela está falando, automaticamente Deus me dá um versículo para mim. Se ela for uma música dentro dos padrões cristãos, assim, né? Ter as verdades cristãs, Deus coloca na minha mente um versículo e aí eu complemento a minha análise com o versículo. Quando a música não tem nada a ver com a verdade cristã, eu só anoto qual é o sentido que essa música
tá me passando, né? Qual é a mensagem que ela tá me passando. Por exemplo, a música tá falando sobre o relacionamento abusivo e a pessoa está com medo e está chorando. Um exemplo, tá? E aí eu coloco isso. E aí depois vem a segunda parte, que é a minha opinião. O que eu achei dessa música. E aí eu coloco nesse caderno. Pra vocês terem noção, eu tenho vários cadernos aqui com várias análises. Prometo mostrar pra vocês lá no Instagram, no Story, após eu colocar esse podcast no ar. Você já pode ir lá no meu Instagram pra você dar uma olhadinha nos meus cadernos. Mas, e lá eu coloco a minha opinião. O que eu achei dessa música? Qual foi a impressão dessa música pra mim depois que eu analisei ela? Né? O que eu pude perceber na música? E aí, gente, depois de eu fazer essas duas perguntinhas pra mim, a primeira, qual é a mensagem da música? E a segunda, a minha opinião sobre a música. Aí eu vejo se eu continuo ouvindo ou se eu deixo de ouvir. Então eu gostaria de já te desafiar a você pegar uma música de K-pop que você gosta muito, que não foi analisada por mim, não foi analisada em nenhuma plataforma do Missão, e você vai fazer a sua análise. E aí depois você vai me contar e me marcar lá no Instagram, Missão Coreia BR. E nós vamos ver aí o que rolou dessa análise, hein? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Gente, esse podcast, amei fazer. Prometo fazer novos podcasts para vocês. Esse foi nosso primeiro episódio. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, o próximo episódio, episódio 2, eu vou estar vindo aqui com uma análise de tradução, gente, de um álbum maravilhoso que eu estou devendo para vocês. Então, aguardem o nosso novo episódio aqui no podcast do Missão, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Annyeong Gaseo.